Glória a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor Jesus nos concede estarmos aqui. Toda honra seja dada a esse Deus maravilhoso, esse Deus ao qual nós devemos deixar tudo por Ele, porque assim diz a sua palavra. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixe uma mensagem no seu coração que se encontra no capítulo 14 do livro de Lucas e no versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Doutra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem pressa para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus por essa palavra. Uma palavra de grande alerta para nós. Parábola acerca da previdência. Ia com Jesus uma grande multidão e ele voltou-se para aquela multidão e explicou que se alguém quer vir após ele, deve aborrecer a si mesmo. Aborrecer seu pai, mãe, filho, irmão, irmãs e também a sua própria vida. Então essa é a palavra de Deus de alerta para nós. O que essa palavra quer nos dizer? Às vezes a gente quer professar fé, alguém quer professar sua fé e ali alguém da família impede. Alguém diz: se você for, você não é mais meu filho. A mãe pode dizer, o marido pode dizer: se você for, você não vai ser mais minha esposa, não te quero mais. Ou se for um irmão, pode dizer: você não vai ser mais meu irmão, nem minha irmã. Se você ficar evangélico, ficar crente. Ou então, uma outra situação. Às vezes a pessoa fica preso em algum parente, não vai por causa daquele parente, espera por algo daquele parente para poder conseguir ir. Então aqui Jesus disse: não pode ser meu discípulo quem não renunciar. Então essa renúncia, e tem outras formas também. Às vezes a pessoa, depois que passa a ser evangélico, ela não mais partilha ali de certas ocasiões, certas coisas que a família pode fazer, ou alguém da família pode fazer, porque às vezes pode ser uma mesa não agradável a Deus. Às vezes for uma família que faz uma farra ou algo do tipo, uma mesa que não convém para um servo de Deus, um ambiente que não convém para um servo de Deus, e ali você renuncia por ser um discípulo de Jesus. Então Jesus disse ali para aquela multidão: se não deixar tudo, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos tomar nossa cruz e seguir após Jesus todo dia para sermos discípulos dele. Quantas vezes, quantas situações que a gente já viu que
alguém aceita Jesus e ali a família impede, aí deixa por causa desse Jesus por causa da família. Então aí Jesus diz, não pode ser meu discípulo. Então precisa haver renúncia, precisa haver, não, eu vou. Jesus para mim é mais importante. Se assim você quiser me aceitar tendo Jesus, tudo bem, se não, não tem jeito. Então quem não faz a renúncia por Jesus, não pode ser nunca um discípulo de Jesus. Ele negligencia a sua salvação. E renuncia também à sua própria vida. Qual que é a renúncia da própria vida? Perde aqui na terra. Perde tudo. A palavra de Deus diz, aquele que perder aqui, vai ganhar lá. Mas aquele que ganhar aqui, ele vai perder lá. Então é uma palavra muito séria para a gente meditar. Estarmos atentos, porque o bem mais precioso que a gente pode ter nessa terra é a nossa salvação. É sermos salvos em Cristo Jesus. É sermos discípulos dele. A gente não tem só bonança, não. Às vezes a gente precisa passar por dificuldades, às vezes a gente precisa passar por deixar tudo dessa vida. Deixar tudo para lá. A gente renuncia muita coisa por amor a Cristo, mas com a finalidade de ganharmos lá. Renunciar a nós mesmos. Aqui teve esse exemplo que foi construir, levantou os alicerces, mas não pôde acabar. E também um rei que indo à guerra pelejar contra outro rei, se ele com 10.000 soldados para enfrentar 20.000 soldados, se ele conseguiria vencer, porque tinha que fazer um cálculo para ver todas essas situações. Assim é Jesus, é o exemplo que Jesus deu. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que significa isso? Você começou uma vida em Cristo, começou a construir a casa em Jesus e deixou as coisas da própria vida, o amor à mãe, ao pai, ao filho, ao irmão, à irmã, e não pôde concretizar sua fé em Cristo. Então assim, Jesus diz, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele deu esses exemplos e disse assim, então nós temos que renunciar tudo por Cristo. É uma palavra muito séria para nós meditarmos e estarmos firmados nela. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, ele para nada presta. Como se adubará? Não presta para a terra, não presta para salgar, para adubar, nem para o monturo. Ele tem se lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim a palavra de Deus nos diz essa noite. Quem quer ser salvo, renuncia tudo. Deixa tudo, porque não adianta nada também. A gente não renuncia e fica, eu tenho a Cristo. Eu tenho a Jesus. Eu amo Jesus. Eu quero Jesus. Jesus é tudo para mim, mas não consegue renunciar. Tá em tudo, não consegue concretizar a fé por causa do parente, por causa do marido, por causa do filho, por causa da mãe, por causa do pai, por causa do irmão, por causa da irmã. Então a fé fica sem concretização, não adianta nada. Naquele dia Jesus vai dizer, eu não te conheço. Então vamos estar atentos a essa palavra, deixarmos tudo por Jesus. Jesus é quem completa a obra. Tantos testemunhos que a gente já viu de pessoas que ficam só por
professar a fé em Jesus. A família toda deixa, ninguém aceita, mas perdeu aqui, com certeza ganhará lá. Que o Senhor Jesus te abençoe, medite na palavra dele. A palavra de Deus é boa e eficaz para nos melhorarmos cada dia, para nos fazer um vaso novo a cada dia, edificado nele, preparado para toda boa obra. A palavra de Deus é essa. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Hoje está tão difícil a renúncia. Trocamos Jesus por coisas tão fúteis, tão inúteis. E imagina as coisas mais sérias. Então nós precisamos meditar o tempo todo na palavra de Deus para que a gente venha ser achado na presença de Deus conforme a vontade dele. O Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre. Amém.